nossa convidada agora é a Pamela Gachido. Falei certo? Certinho. Ela é especialista em direitos autorais, sócia e diretora da Pedra 11. Tem mais de 18 anos de experiência em direção artística, executiva, consultoria e projetos de educação. Também é curadora e diretora do programa Caça Joia, que é exibido pela Globoplay e Canal Futura. E tem um podcast também, né? E a mesa da Pamela é Direito Autoral, Distribuição de Receitas e Cadastros. Ela está preparando ali para a gente uma apresentação na tela, mas vamos bater no papo até ficar pronto, né? Bora. Olá a todos. Tudo Você bem? podia começar falando desses seus projetos do Canal Futuro, Caça Joia, que também tem um podcast. Vou contar um pouquinho, na verdade, então, começar pela Pedra 11, que é a agência cultural que eu sou sócia com o Chinaína, que é artista pernambucano. E a gente fala que é uma agência cultural, porque além da gestão de carreira, tanto do China quanto dos projetos dele e alguns outros artistas, a gente também tem uma produção audiovisual com o Caça Joia e o podcast. Foi a Pedra 11 que fez o primeiro podcast que o Multishow teve, que era o Sobe o Som. Foi a gente que fez também. E, além disso, eu cuido da parte artística também, de gerenciamento de carreira dele, do China, do Guilherme Guedes, do Entropia, que é um artista eletrônico, do Mini Joia, que é um projeto infantil, do Del Rey também. E esse papo que a gente vai bater hoje não é uma palestra, tá, gente? É um papo. Eu preciso de vocês junto comigo para a gente se entender, porque é um assunto complexo, que todo mundo, quem é músico, quem é produtor fonográfico, quem trabalha com músico, precisa entender pelo menos um geral. E essa necessidade, esse papo da composição ao clipe, saiu da necessidade do Caça Joia. O Caça Joia é esse programa que eu tenho no Canal Futura e no Globoplay. Está na 3ª temporada, as 2 primeiras são Brasil inteiro, a mais recente desse ano foi só de artistas do Complexo da Maré. E aí, esse programa é um programa de entrevista, mais exibição de videoclipe. Para você exibir o seu videoclipe na televisão, você precisa de 2 documentos de Ancine, que é o CPB e o CRT. Sem isso, você não consegue exibir seu clipe na TV, principalmente em canal fechado. Você vai conseguir numa outra TV comunitária, alguma coisa assim, mas no Multishow, por exemplo, se eles te ligarem amanhã, você não vai conseguir passar seu clipe se você não tiver isso. E, pô, artista independente investe bastante. Tem produções maravilhosas hoje em dia que você não quer que fique só no YouTube para a pessoa ir lá te procurar. Então, se você quer ter o seu videoclipe exibido, você precisa ter essas burocracias. Quando a gente fez a curadoria do Caça Joia, de 13 artistas, tinha. Só um. Para mim, a curadoria não ser excludente, eu resolvi formar esses artistas nessas necessidades, né? O escritório deles, alguns que já estavam mais estruturados ou não. Só que para você falar de Ancine, você precisa entender um pouquinho o que é um ISRC, o que é um ISWC, o que são as associações, o que é o ECAD. Não adiantava a gente só explicar Ancine. Então, a gente montou esse beabá da composição até o clipe, esse básico que a gente precisa conversar. E foi muito legal, porque é engraçado que você fala uma coisa tão básica, né? Mas todo mundo fala, é mó burocracia. Não é tanta burocracia assim. Na vida, a gente lida com várias outras, né? Se você compra um carro, você não vai fazer... deixa lá para lá o cartório. Precisa não. Você não vai deixar de botar no seu nome. Principalmente para quem é compositor aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando a gente é compositor, principalmente o Brasil, ele defende muito o direito de autor. Então, as suas composições, as suas músicas são o seu patrimônio. Tá aí o de Mello para provar que 50 anos depois o negócio estoura de novo e te traz rendimentos. Então, a gente precisa cuidar disso como nosso patrimônio mesmo. Então, vamos lá. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou passar um geral. Sou muito ansiosa para ficar sentada. Eu vou passar um geral para vocês, mas assim, é um assunto complexo, a gente vai falar de vários processos deles, e nenhuma dúvida é besta, não existe dúvida burra, não existe pergunta burra, então façam, me parem, não vamos deixar para o final. Se tiver alguma coisa aqui que vocês não entenderem, já me pergunta, vamos fazendo essa troca, beleza? Já falei de mim? Estava aqui até agora fazendo isso, então já vou passar, tá, gente?
Basicamente, o que a gente vai falar aqui? Só um geralzão para vocês terem uma visão ampla, tá? A gente vai, rapidinho, história do direito autoral, o direito autoral no Brasil, a diferença de direito de autor e direito conexo, a diferença entre obra e fonograma, as divisões dos direitos de obra e fonograma, produtor musical e produtor fonográfico, a diferença, o que é o ECAD e as associações, a arrecadação do ECAD, as receitas e distribuições, registros e cadastros, cadastro de catálogo e Ancine e registros. Eu não vou me aprofundar em tudo, porque a gente teria que ficar aqui 3 dias de simpósio só para isso, tá? Mas eu vou passar por todos esses processos. Eu vou deixar um link no final que tem uma parte teórica, como isso é uma mentoria que eu dou também, uma consultoria. Ali no site que eu vou passar para vocês da Pedra 11, tem os caminhos, tem os tutoriais da UBC, tem os links necessários. Então, assim, vocês vão ter um material para além do que a gente vai conversar agora, tá bom? Então, vamos lá. Direito autoral. Uma coisa só importante. Eu me especializei em direito autoral, mas eu não sou advogada, tá, gente? Eu não sou advogada de direito autoral. Então, todo esse papo que a gente tem de direito autoral é da perspectiva artística, da perspectiva de quem cuida dos titulares, da perspectiva de quem cuida desses catálogos, para a gente entender um pouquinho nessa vertente, tá? Quando que a gente começa a falar de direito autoral, efetivamente? Não é uma ciência tão antiga quanto outras que a gente tem por aí, quanto a própria música. A gente começa a falar, efetivamente, de direito autoral quando o direito autoral começa a ter um impacto econômico nisso também. Quando a gente, a partir das prensas de tipos móveis do Gutenberg, que há muito tempo atrás, a China já tinha, tá, prensas de tipos móveis, mas foi a partir dele que se popularizou as cópias de livros. Antes, os livros eram basicamente livros, vamos dizer, divinos, a Bíblia e outras coisas. A gente não tinha, antes do iluminismo, o autor como peça central. Foi a partir desses livros e a partir da prensa de tipos móveis que as pessoas começaram a ver, pô, o meu estudo, o meu suor está sendo dividido e eu não estou ganhando nada por isso. Foi quando copiar ficou mais barato do que criar. A partir disso, não foi por um conceito, foi puramente econômico, a gente tem o conceito de propriedade intelectual. E aí sim que a gente começa a trabalhar os conceitos de direito autoral. Eu gosto muito da história do direito autoral, eu acho divina, e a parte da geopolítica também. Então, eu não vou me aprofundar em nada, mas para quem se interessar sobre o assunto, a gente tem esses 4 pontos, esses 4 marcos que a gente pode falar do direito autoral no mundo que pegam o Brasil. Então, a primeira vez que se falou efetivamente de direito autoral foi em 1710, com a Rainha Ana. A Convenção de Berna é o que, basicamente, dá toda a estrutura da nossa lei de direito autoral hoje. Tem a Convenção de Roma e o Acordo dos TRIPS também, que eu não vou me prolongar. Basicamente, através desses 4 acontecimentos, a gente teve 2 diferenças ali, duas divisões do direito autoral. O direito de autor, que é o direito moral e patrimonial. Então, não é só sobre grana, não é só sobre eu quero gravar uma música da Cris, eu pago ela, não interessa o que ela pensa sobre isso. O direito moral e patrimonial não deixa isso acontecer. Já o direito de copyright deixa. É o direito de cópia. Você paga, você faz a cópia. Aqui no Brasil, a gente segue o direito de autor e não o copyright. Uma das grandes responsáveis pelo nosso direito autoral ser um pouco mais maravilhoso e reconhecido, a nossa grande Chiquinha Gonzaga, não podia deixar ela de mencionar essa mulher incrível que a gente teve nesse ambiente incrível de mulheres que temos. Mas vamos focar na nossa lei. E aí, você sendo artista, empresário, produtora, até a técnica, eu recomendo que todos vocês parem um dia da vida de vocês e leiam essa lei inteira. Essa é a lei que rege direito autoral no Brasil. Não é só sobre música, é sobre fotografia, sobre audiovisual, sobre direito de uso de imagem. Quantos direitos de uso de imagem vocês já não assinaram na vida sem saber o que vocês estavam fazendo? Muitas vezes, falando sobre o prazo de proteção legal. Quem sabe aqui me dizer o que é o prazo de proteção legal? São 70 anos. Então, você vendeu a sua imagem, e hoje em dia a nossa imagem é o que a gente tem, uma das coisas de mais preciosa, né? A titularidade, vamos dizer, a nossa imagem, não a imagem em si.
Então, essa lei aqui... Pamela, deixa eu só fazer uma pergunta, já que você falou para perguntar no meio. Você falou 70 anos é o quê mesmo? 70 anos quando a gente fala prazo de proteção legal, ele é de 70 anos. Porque tem aquela também do direito autoral de cair no domínio público, que é 70 anos após a morte. Na verdade, é o seguinte, no 1º de janeiro do ano subsequente à morte daquela pessoa, a partir do dia 1º de janeiro, 70 anos depois, vira domínio público. Não é no dia seguinte que o cara morreu. Tá. Fez 70... E esse outro que você falou é o quê? Isso é o prazo de proteção legal. É quando você assina um documento que está lá, é sobre o prazo de proteção legal. É de 70 anos. É uma praxe. Tá? E aí eu estou passando, tem várias coisas. Eu dei umas esticadas no que interessa mais pra gente, mas assim, deem um Google ali e leiam uma hora essa lei. Ela é super didática e explicativa, tá? Essa não foi a primeira lei de direito autoral que a gente teve, mas é a que está em vigor hoje. Então a gente fala aqui de fonograma, título da obra, tem tudo que a gente precisa prestar contas, inclusive, tá nessa lei, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala... E aí eu vou falar agora só de direito autoral, tá? Eu não estou falando de copyright. Então, a gente vai focar no que a gente tem no modelo aqui no Brasil. Então, no direito autoral, a gente tem basicamente 2 direitos. O direito de autor e o direito conexo. Quando a gente está falando de direito de autor, a gente está falando de obra. Quando a gente está falando de direito conexo, a gente está falando de fonograma. Beleza? Qual a diferença de obra e fonograma? Perfeita. Ou só a letra. Ou só a melodia. Ou não digital. O fonograma é a fixação daquela obra. O fonograma é a fixação daquela obra. Então, aqui eu tenho, aqui é do acervo do Jobim, o desenho que Tom e Vinícius fizeram quando estavam compondo essa música, quando estavam compondo Garota de Ipanema. Então, obra de Garota de Ipanema, a gente tem quantas? Uma. Fonograma de Garota de Ipanema. Vai ficar aí buscando enquanto eu estou falando. O fonograma, então, é a fixação da obra. Obra, você tem uma só. Fonograma, você pode ter 300. E como que funciona? O fonograma, tem um fonograma lá do disco que a gente botou no LP. Ele é o mesmo do digital, é o mesmo fonograma. Eles estão em matrizes diferentes, mas é o mesmo fonograma, beleza? Então, vamos lá. A divisão de obra e fonograma. Diga. O que você quer dizer com recopiável? Tá. Eu acho que ela vai ser a partitura da obra. A gente está falando de coisas diferentes, porque a obra é a criação. Então, a criação em si. Então, por exemplo, eu não sei escrever uma partitura, mas eu posso compor uma obra e pedir para você partiturizar. Tá certo falar isso? Partiturizar? Exatamente. Então, assim, ela seria uma parte da composição. De jeito nenhum fonograma. O fonograma é sempre a fixação daquela obra como música. Ela não é a obra, porque ela é a partitura da obra. Por exemplo, se você quiser registrar, e depois a gente vai falar essa diferença de cadastro e registro, se você quiser registrar ela na Biblioteca Nacional, talvez você precise dela. Mas você não precisa dela para cadastrar na UBC, por exemplo. Entendeu? Nem na Biblioteca Nacional, na verdade, é que a galera gosta de registrar a partitura lá. Ficou claro? Ela faz parte da composição, mas ela não é a composição em si. Ela é a mesma coisa que seria o caderninho que está escrito a letra, o poema. Eu enxergo desse jeito, pelo menos. Tá? Então, vamos lá. Obra e fonograma. Como que são divididas essas porcentagens? Da obra, a divisão é definida pelas partes.
Do fonograma, a divisão é definida pela lei que a gente acabou de ver ali, tá? Então, assim, na obra eu fiz aqui uma composição com a Fernanda. A gente sentou agora no almoço, eu fiz a música, eu fiz a melodia, ela fez a letra, por exemplo. A gente vai decidir como a gente vai dividir. O que a gente faz, só para dar um parâmetro para vocês, na Pedra 11, a gente faz 50% letra, 50% música. Então, a Fernanda fez a letra sozinha, mas, na verdade, eu e a música fomos a Cris. Então, eu e Cris vamos dividir 25, 25, Fernanda vai ficar com 50. Isso é acordado entre as partes. Então, sempre quando... Tem compositores aqui? Compositoras? Muito bem. Vocês sentam e discutem os percentuais de titularidade de cada um? Discute, né? Tem que discutir, porque isso é muito relativo. Eu já vi gente que conta a palavra. Então, tipo, eu escrevi mais palavras do que você, eu ganho mais do que você. Eu acho isso meio surreal, porque, às vezes, a palavra do refrão... Do mesmo jeito que eu já vi gente ganhar por produção de clima. Exatamente. Então, assim... Você está na sala, o ambiente está animado. A sua presença foi importante para aquele desenrolar, entendeu? Então, às vezes, então assim, conversem e discutam sempre que você estiver fazendo uma música com alguém, porque isso é importante. Então, as divisões são definidas pelas partes, é sempre entre os compositores e a editora. A editora que a gente não está falando de editora de livro, tá? A gente está falando de editora de música. A editora é quem cuida da parte autoral. É tipo, fazer uma relação bem tosca, tá? Mas assim, é a gravadora do autoral, tá? É ela que vai assinar um contrato com você para te representar, é ela que vai atrás de sincronização, então botar a sua música lá no comercial, sei lá, no comercial novo. É ela que vai ver se está tudo certo, vai fazer a sua divisão de royalties, e é ela que vai te representar. Você precisa ter uma editora? Não. O músico pode ser 100% titular da obra dele, tá? Mas, num geral, a gente tem uma divisão de 10% a 30%, dependendo do trabalho que a editora vai fazer, dependendo de 1000 cláusulas que a gente está falando ali. Quando eu falo de valores e porcentagens, a não ser que sejam definidas pela lei, eu estou falando de valores de mercado, mas que, hoje em dia, a gente tem todas as opções do mundo, tá? Já o fonograma, como a gente viu lá na lei, 41,7% é para o intérprete, artista e banda. 16,6% músico executante, que são os músicos, às vezes, acompanhantes também, que a gente chama. 41,7% para produtor fonográfico, gravador e selo. E aí, isso aqui é muito importante a gente prestar atenção, que a gente estava até tendo esse papo um pouquinho antes da mesa. O responsável, a gente vai ver isso, tá? Mas o responsável pelo cadastro do fonograma é sempre o produtor fonográfico. Não faça o seu amiguinho virar o seu produtor fonográfico se ele não bancou a sua gravação, porque é ele que vai ficar com 41% do seu fonograma, tá? Inclusive, pela lei, ele tem que responder pelo fonograma também, legalmente, tá? Qual a diferença de produtor musical e produtor fonográfico? Só para a gente ter certeza que não está confuso. Temos produtores fonográficos aqui? Você sabe tudo, espera aí. Baixa a mão. Dê oportunidade pro coleguinha. Vou fingir que eu não estou vendo. A gente tem produtor musical aqui? Tem? Você é produtor musical? Massa. Vocês são produtores fonográficos também? Me explica aí a diferença. Isso. O fonográfico é o responsável financeiro, é quem pagou pelaquela produção. O produtor musical é produção artística. Então, ele vai falar que tem um timbre mais legal para você usar ali, ele vai te apresentar outras referências, ele vai falar, pô, vamos por esse caminho, não para esse. Isso é um produtor musical. O produtor fonográfico, às vezes, nem está no estúdio, tá? Mas é ele quem bancou para aquela produção acontecer. E tem 1000 acordos. O produtor fonográfico pode ser mais de uma pessoa. Então, às vezes, o estúdio falou, ó, não vou te cobrar nada, mas você me dá um pedaço da sua produção fonográfica. São acordos. Meu único ponto em relação a esses acordos é sempre
tenha um tempo específico definido em contrato. Por mais que ele tenha aberto o seu estúdio para ele, se ano que vem você quiser chegar lá para tocar de novo, talvez ele vai te cobrar. E ele vai ficar recebendo para sempre do seu fonograma. Então, vamos botar as coisas na mesma linha, tá? Então, fiquem sempre de olho nisso. Tudo certo até aqui? Obra, fonograma, produção fonográfica, tudo bem? Beleza. Então, vamos rapidamente para o ECAD. Eu não sou do ECAD, não xinguem o ECAD. O ECAD funciona, temos algumas questões ali, mas o ECAD, o Brasil... Vocês sabem o que é o ECAD antes? O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos. É eles que um monte de produtor e um monte de artista xinga sem, às vezes, nem entender o que os caras estão fazendo. Basicamente, o ECAD ele é feito por essas 7 associações. Basicamente, não, completamente. Abramos, Amara, Sim, Sacem, Sincan, Simpro e UBC. As mais conhecidas, geralmente, são Abramos e a UBC, que são as que têm um market share maior aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, tá? É o ECAD que cuida de todas as arrecadações de direito autoral quando a gente fala de execução pública, tá? Então, a gente está falando, só como número de referência, em 2022, o ECAD arrecadou 1,2 bilhão de reais, distribuídos a 317 mil compositores, intérpretes, músicos, editoras. Quem aqui é parte de alguma associação? Vocês são esses 316 mil, por mais, não sei quantos vocês receberam, mas alguma coisa por lá vocês receberam. E aí, só com... Oi? São seus, meu bem. Em 2021, como que? Só por curiosidade. Como que? Compositora? Em 2021, só a título de curiosidade, a gente teve 901 milhões distribuídos a 267 mil titulares. Olha como aumentou o número de titulares de um ano para o outro. E isso foi coisa da pandemia, tá? Se você pega de antes, é menos ainda. Só que, para também ter um panorama geral, quando a gente fala em ECAD, a gente fala de arrecadação e distribuição. Não adianta arrecadar sem distribuir para os titulares. Então, a arrecadação em bilhões. Aqui, 2020, o ano da pandemia, desceu bem 905, porque a gente está falando de evento ao vivo também que a gente não teve. De distribuição, né, a gente segue a mesma linha. E de beneficiados, a gente tem, em 2019, teve um grande boom, aí diminuiu porque muita gente não estava tocando, né? Foram grandes nomes que conseguiram fazer alguma coisa, e aí a gente volta a crescer aqui em 316 em 2022. Quem paga o ECAD? Todo mundo que usa música. Mais cedo a gente estava falando aqui na mesa da Fernanda e da Priscila sobre as empresas verem a necessidade da música ou a importância da música. A gente sabe que música vende. A gente sabe que música é um agregador de marca, é o maior que a gente tem. Quando a gente tem ontem eu estava ouvindo um podcast que o cara falava, eles estavam fazendo uma pesquisa do que as pessoas efetivamente pagariam, se era streaming, se era música, e a coisa que as pessoas mais têm conexão emocional é música. As coisas que elas falam que elas não vivem sem, não é futebol, não é esporte, é música. Então, a gente já sabe disso. A Natura sabia, algumas empresas estão precisando de chegar mais, assim, mas o pessoal sabe que música vende. Só que aí, eu sei que música vende, eu boto uma música no meu supermercado. Eu vou pagar a mesma coisa que um promotor de show? Mas todo mundo paga. O restaurante que a gente foi almoçar estava tocando música. Eles têm que pagar o ECAD. Se paga ou não, a gente não sabe, é uma questão do ECAD fiscalizar. Mas todo mundo que usa música paga. Então, academia, emissora de rádio, bar, restaurante, todo mundo. Hotel e motel, a gente teve, inclusive, uma discussão, uma briga enorme, que esse é um dos motivos que eu gosto tanto de falar de direito autoral, para quem não entende muito, porque essa briga é nossa, essa briga é de cada um de vocês. E se a gente não fica em cima, a galera vai tirando nossos direitos. Há uns anos atrás, vocês devem ter acompanhado a treta que foi o lance dos hotéis pedindo isenção de ECAD. Isso é um absurdo. E se não fosse a força artística, isso teria passado. Então, a gente precisa saber dos nossos direitos, inclusive para lutar por eles, porque eles estão o tempo inteiro sendo tirados de nós. Como que a gente calcula? Então, de novo, a academia de ginástica não vai pagar a mesma coisa que o restaurante, que não vai pagar a mesma coisa que a casa de show. A gente precisa ver qual é a finalidade, se é comercial ou institucional, o serviço, se é live, simulcasting, podcast, e a importância da música para esse estabelecimento. Uma academia consegue funcionar sem música?
Tem umas aulas ali que precisam. Falando assim, né? De aula. Consegue até, mas tem. Talvez ela pague um pouquinho mais do que uma loja. Uma loja super consegue funcionar sem música. Vai vender menos, com certeza. Tá? Então, é a partir disso. E quanto que paga? Aí também é definido cada caso. Percentual sobre receita de ingresso, custo musical, que é o cachê artístico. Quando você faz um evento de graça, geralmente o ECAD é feito em cima do cachê artístico, é uma porcentagem do cachê artístico. Ou então também pode ser parâmetro físico de área sonorizada. É assim, por exemplo, que eles cobram de academia, de restaurante. Geralmente é mais nesse lugar. Porque ninguém vai passar uma listinha das músicas que tocou. Alguma dúvida? Diga. Uhum. Todo lugar de frequência coletiva que utiliza música tem que pagar. Então, o negócio do hotel que a gente estava falando era o quarto do hotel. O quarto do hotel é frequência coletiva, por mais que tenha uma ou duas pessoas ali dentro, é frequência coletiva. Então, tem que pagar. Diga. Na verdade, é o tipo do seu evento. Então, depende do seu evento. Se é um evento de graça, você vai ser obrigada a fazer pelo custo do cachê artístico. Se você está falando de um restaurante, provavelmente vai ser pela área sonorizada. Então, depende do que a gente está falando, entendeu? Num show ao vivo, vai ser... Eu não estou acostumada com o microfone, gente, eu fico no backstage. Num show ao vivo, você vai mandar o seu repertório, você vai mandar o borderô. Então, por exemplo, se a gente estivesse tendo um show aqui agora, eu ia mandar o borderô falando quantos ingressos tinham de tal capacidade, o preço do ingresso, eles vão calcular para mim. Entendeu? Alguma outra dúvida? Então, vamos lá. Pamela, Oi. E na possibilidade, por exemplo, a Carolina ali falou que arrecadou R$4, vamos dar ela de exemplo. Ela é compositora das próprias das músicas que ela vai tocar naquele show, naquele repertório, e ela pode abrir mão da arrecadação do ECAD, não tem uma coisa assim? Não, pelo amor de Deus, nunca façam isso. Tem, mas não. Mas qual que é essa hipótese? A hipótese é o seguinte, tem muito produtor de show que pede liberação do ECAD, mas isso é um absurdo, minha opinião, tá, pessoal? Isso é um absurdo com o nosso mercado e o nosso sistema como um todo, pelo seguinte, vamos dizer que Carolina Cerdeira. Não, então, eu vou tocar uma música da Carol, tá? Você me chamou para fazer um show, eu vou fazer um show aqui e vocês vão sofrer comigo cantando as músicas da Carol. Aí você me pede, Pamela, libera o ECAD, por favor, para eu não ter que pagar, porque geralmente é o produtor do show que é responsável pelo pagamento do ECAD. Então, eu tô lá, né? Eu fiz o setlist, botei que eu tenho as músicas da Carol, que eu vou cantar as músicas dela, e eu entreguei para o produtor do show. Aí você fala, libera o ECAD para mim. Eu falo, libero. Tá aqui, assinei, liberei. Não, mas a hipótese que eu estou falando é outra. Eu estou falando, ela vai fazer um show em que todas as músicas são dela. Beleza, ela pode fazer isso, mas ela está de novo quebrando um sistema. Porque senão, às vezes, ela paga lá, sei lá, R$500 de ECAD, mas recebe 4. Não é esse o cálculo que você tem que fazer, porque você tem que fazer um cálculo de sistema. Eu vou chegar um pouquinho mais ali, e a gente já fala sobre isso. Segura essa. Aqui a gente tem a arrecadação por segmento, só por curiosidade, tá? Isso aqui é de 2022. Serviços digitais paga também, tá? 22,8. Tem um pedaço de streaming que é execução pública. Televisão, 32,5. Cinema, 1,2. Rádio, 9,5. Shows e eventos, 13,4. Usuários gerais, 20. Eu pus aqui só termos de comparação de 2021, para vocês verem como shows e eventos estava muito menor. A gente está voltando a crescer, mas era outro valor, tá? Antes da pandemia. Aqui o sistema que eu estou falando como um todo. Quando a gente fala do... Eu vou fazer números redondos porque eu não faço conta, tá? Vamos dizer que R$100. A rádio pagou R$100. Para quem que a rádio paga? Para o ECAD. Vamos lá. Então, a gente tem, basicamente, essas 3 pontas. ECAD titulares, que é a Carol, sou eu, todo mundo que faz parte de alguma associação, e as associações. Tem gente aqui que já é de associação. Me dê um número aí. Quanto você acha que o ECAD fica e quanto ele repassa? De R$100. Você é da associação. Você já leu. Vai, você, Carol, que recebeu 4. Quanto vocês achariam justo o ECAD ficar e repassar?
Quanto? Estou ouvindo só uns por cento. 5%? 70%? Você acha que... Você acharia justo 30, 70? Não? Qual que é o justo? Tá. Cara, essa audiência tá dura. Porque tem umas audiências que eu faço essa pergunta, galera. A ECAD fica com 30, tá bom. 30, o pessoal, ela foi a mais generosa. É isso aqui, ó. O ECAD fica com 6% e repara. O valor do quê? Não, isso aqui a gente está falando de dinheiro. Então, assim, por exemplo, a música Garota de Ipanema, vamos lá de novo. Ela rendeu 100 dinheiros, tá? Desses 100 dinheiros, o ECAD fica com 6. Isso. Aí ele repassa 94. Tá certo. 94. A associação fica com 9 e repassa 85. Entendeu? Então, 85% vai para a Carol. Os R$4 dela, na verdade, 85% do valor total daquelas obras, de execução daquelas obras. Beleza? Oi? Tá vendo? E o pessoal... Então, mas são muitas questões envolvidas aí. Muita fatia. Então, basicamente, a gente está falando de execução pública aqui. Desculpa, isso aqui tinha... Estava antes. Os shows, TV, rádio, cinema, são esses o que a gente viu naqueles gráficos, tá? E aí, ó, dos 100 dinheiros, quando a gente tem a Garota de Ipanema, rendeu 100 dinheiros lá, a rádio da Valesca pagou o ECAD, né? Rendeu 100 dinheiros. 33,4 vai para o fonograma, 66,6 vai para o autor, para o direito de autor. Então, de novo, voltando lá à parte do quem é compositor, protejam o seu catálogo. O direito autoral do Brasil protege o autor. 2/3 do rendimento de uma música que toca na rádio vai para o autoral. Então, Carol, você ganhou só R$4, mas você ganhou muito mais do que a pessoa que cantou o fonograma, provavelmente. A não ser que tenha sido você também. Então, pronto. Mas é isso. Quando a gente tem execução ao vivo, então, quando a gente estava falando do show, eu tenho execução de fonograma? Não tenho. Eu tenho só da obra. Então, 100% vai para o autoral da obra. Então, o que você ganha de um show é diferente do que você ganha quando sua música executa na rádio. Porque a gente está falando de 2 produtos, vamos dizer assim, diferentes. Ficou claro? Não? Senti um miado. Fala, vamos conversar. Qual a dúvida? Ah, é só tristeza. Entendi. Nisso eu não posso te ajudar. Isso aqui, ó, isso é uma referência que eu vou pedir só para vocês tomarem cuidado com elas. Eu pus aqui só para... Porque é um dado que rodou, mas hoje em dia ele não faz muito sentido, até porque um dos maiores problemas que a gente tem é justamente os NDAs de acordo que tem entre as plataformas e distribuidoras, que são os acordos de sigilo. Então, o que é um absurdo, porque eles ganham dinheiro com o nosso trabalho, é um absurdo a gente não entender melhor esses contratos e como eles giram, sendo que eles decidem pela gente. Mas antes, há uns anos atrás, diziam que isso, tá? 58% ficava para as distribuidoras, 9% para as editoras lá do autoral, que eu falei lá atrás. E você só tem acesso a isso se você está afiliado a uma editora da UBEM. A UBEM é a União Brasileira de Editoras de Música. E não é fácil, eu sou uma editora independente, a Pedra 11 é uma editora também. Eu não sou afiliada à UBEM, eu não acesso esse dinheiro que é meu, porque a UBEM é super restritiva, além de ser uma grana para você ser filiada a ela. Uma grana que o meu catálogo não me justifica ser. Não é só você ter dinheiro e entrar lá e falar quero ser uma editora associada a vocês. Tem 1000 questões ali. Basicamente, são as majors e algumas editoras grandes, independentes, que cresceram e tal, mas isso é um assunto mais complexo. E aí, os 30% que ficam para a plataforma. Aqui, eu fiz um breakdown geral da distribuição dos direitos, só para botar um mapa na nossa cabeça. Então, vamos olhar aqui primeiro. A gente tem a música. Essa música ela recebe sobre os direitos da obra, os direitos fonomecânicos, que é, né, quando a gente tem o disco físico, quando você tem um download da música,
Esses direitos são pagos para a editora e para o compositor também, via ECAD, por exemplo, a associação. Aqui a gente tem os direitos de execução pública, quer dizer, desculpa, aqui é só do fonomecânico. Aqui a gente tem os direitos de execução pública, que vai direto pelo ECAD e via a editora, beleza? Aqui, a parte do fonograma. Então, eu peguei essa obra, gravei Garota de Ipanema aqui no meu disco novo. Tem os direitos de desempenho digital e os direitos do fonograma, que são coisas diferentes. Tem coisa que vai para o selo, vai para o artista. Beleza? E aí, essa é a parte da onde começou esse papo da obra ao clipe, tá? Que é a parte de cadastro de catálogo. Registro é diferente de cadastro, tá? E é sempre através da sua associação de gestão coletiva, que são aquelas que a gente fala do ECAD. O BEM, Abramos, SACEM, etc. Qual a diferença de registro e catálogo? Desculpa, de registro e cadastro. Registro é da Biblioteca Nacional. Cadastro é via associação, é cadastro de catálogo. Quando a gente está falando de cadastro de catálogo aqui, que eu estou falando via associação coletiva, é justamente para a gente ver a parte dos seus direitos de execução pública para você receber. Então, não adianta nada você ir lá na Biblioteca Nacional e registrar todas as suas obras e fonogramas. Você não vai receber nada do ECAD. O ECAD não tem acesso ao catálogo da Biblioteca Nacional. O catálogo da Biblioteca Nacional funciona muitas vezes para quem tem partitura, para quem não vai efetivamente colocar aquela obra, aquele fonograma na roda efetivamente, e aí registram na Biblioteca Nacional. Por quê? No direito autoral do Brasil, o direito autoral do Brasil é definido por criações do espírito humano. A partir do momento que você criou aquilo, não a ideia não está protegida pelo direito autoral, mas a partir do momento que você criou aquilo, está protegido. Então, muita gente faz o registro daquela ideia pela Biblioteca Nacional, o que custa também, tá? Então, por isso que muita gente da música também não faz. Quando faz, junta um monte de coisa e manda. Por que não faz? Eu não estou desprotegido, então, se eu não fizer na Biblioteca Nacional? Não. Porque, pela lei do direito autoral no Brasil, basta você ter aquilo documentado de que aquela ideia não é só uma ideia e é tem um projeto efetivamente. O registro os cadastros nas associações, eles provam isso. Então, você não precisaria duplicar pela Biblioteca Nacional. Ficou claro essa parte? Cadastro de catálogo, a gente começa pela obra, que foi a primeira coisa que a gente fez. Quando a gente está falando da obra, a gente está falando do compositor ou a editora, ou os dois. Porcentagem acordada, como a gente viu lá atrás. E aí, a gente vai criar o ISWC, que é o International Standard Music Work Code, é tudo em inglês. O ISWC é tipo o CPF da sua obra, o RG dela. É aquele número que vai definir que aquela obra é única e só existe ela. Beleza? Aqui, vocês vão ver sempre tela da UBC, tá? Que é por onde eu sou associada. E no sitezinho que eu vou passar depois também tem os caminhos, os documentos da UBC. Mas a Abramos faz a mesma coisa, todas elas fazem a mesma coisa, tá bom? É mais vocês entenderem qual delas faz mais sentido para você, principalmente no lance de experiência do usuário, que é a coisa que a gente mais usa a hora que a gente vai cadastrar e olhar esse sistema. Então, essa é a carinha a hora que chega, você precisa colocar o quê? O título da obra, e você vai... É bem simples, tá, gente? Assim, simples não é. É bem objetivo didático, assim. Exato. E aí, de qualquer jeito, tem esses tutoriais, tá? Eu não vou entrar a fundo em cada um desses cadastros, só estou mencionando realmente para vocês e alguns pontos de atenção. Então, a gente fez ali. Quem faz, se eu sou uma compositora, que eu tenho editora, é a minha editora que vai fazer, porque ela é responsável pela obra, tá? Ela é a pessoa que cuida, né? A empresa que cuida do meu catálogo, e ela que vai fazer. O fonograma, quem faz é o produtor fonográfico, que a gente conversou lá atrás, que ele é o responsável legal e financeiro dessa gravação. E aí, como a gente viu lá atrás também, as porcentagens são definidas pela lei. A UBC nem deixa você trocar uma coisa para outra. Tipo, meu produtor fonográfico trabalhou tanto, eu quero 60% para ele. Não vai rolar. Acho que não vai rolar, né? Não tem como. Tem como você dividir para menos, mas tem até 50%, eu acho, mas mais que isso não, né? Eu acho que não. Mas, basicamente, o sistema ele faz o cálculo para você, e hoje em dia você não pode cadastrar um fonograma sem ter um músico executante, porque muita gente fazia isso, deixava os coleguinhas para trás. Não pode, nunca pôde, mas agora não dá no sistema também.
E aí você gera o seu ISRC, que é o International Standard Recording Code, que é o CPF, o RG do fonograma. Então, a gente tem ISWC para a obra e ISRC para o fonograma. Beleza? Alguma dúvida? E aí, a carinha também aqui. E aí, qual que é a diferença? Você tem que estar com a obra cadastrada já. Até tem como você fazer sem estar com a obra, tá? Mas, geralmente, ele só te deixa puxar daqui. Ó. O sistema já te manda selecionar aquela obra com aquela informação do ISWC. E aí, a gente tem um que nunca ninguém faz, que é do videofonograma, que é o ISRC do seu fonograma que tem um videoclipe. Qual é a diferença disso? Nenhuma, o fonograma é o mesmo. Certo? São os mesmos músicos, os mesmos tudo. Exatamente. Ele carrega... E olha que moderno, gente, quando você vai fazer o cadastro, você tem que selecionar DVD. É assim que funciona. No da UBC, pelo menos, tá? Porque quando você vai lá atrás no fonograma, ele vem aqui direto. Ah, acho que eu não peguei aqui. Não tem. Mas tem esse que é a mídia dele. Geralmente vem em CD, aí você deixa. Aí quando você vai fazer um videofonograma, pelo menos na UBC, eu não sei como é na Abramos, tá? Mas é só procurar ali. Aí você tem que pôr DVD, porque aí ele conta dentro do sistema ali do ISRC que ele tem uma informação de vídeo também. Então, o que você precisa, que é imprescindível para a distribuição dos seus direitos? Você precisa... Claro. Eu faço isso. Eu faço isso até por uma organização minha, um sistema meu, tá? De que se eu sei que eu vou ter o videoclipe daquele fonograma, eu já cadastro seguido, porque aí eu sei que o primeiro é o fonograma e o segundo é o videofonograma. Porque você não acha essa informação, a não ser que você fique caçando ela. 2 ISRCs. Um para o videoclipe, e um para o que você vai subir na plataforma. Exatamente. O outro não deixa de ser fonograma também, mas é um videofonograma. Mas o ISRC é igual, é tudo igual. Tanto que, eu não sei, tá? Pode ser que tenha alguma diferença ali, a hora que você lê a sua planilha, pode ser que tenha algum indicativo. Eu não achei. Por isso que o meu sistema é esse. O meu primeiro cadastro é sempre o fonograma, e aí quando tem outro... E o ISRC, quando você cadastra, ele segue uma ordem, tá? O ISRC, ele tem as primeiras letras são a identificação do produtor fonográfico, aí tem o ano, e aí segue uma ordem dos ISRCs que você cadastrou naquele ano. Então, 1, 2, 3, 4, dá para você mudar também. Mas eles seguem uma ordem, então... Ai, a gente tem que perguntar para o robô. Não, como arquivo, a música... Não, ele não identifica. Tá? Uma coisa muito importante quando vocês forem fazer esses arquivos é ver a duração, tá, de cada uma dessas coisas. Tem que estar os segundos ali certinho, porque principalmente para o videofonograma e para a sincronização, se você tiver coisas diferentes, o sistema não vai achar. O sistema ele é meio burro, assim, não vou dizer que ele é burro, né? Mas é o seguinte. Só aproveitando aqui o ensejo do lance de ISRC que a gente estava falando antes, do amiguinho produtor fonográfico que faz as coisas. E teve uma época também que muito artista independente estava fazendo através da distribuidora. Não façam isso. Tá? O ECAD soltou uma normativa até no ano passado. Eles fizeram uma transformação. Antes, o que estava acontecendo? Sei lá, o ano RPM. Vou lançar meu disco, quero lançar semana que vem. Não deu tempo ainda da UBC fazer tudo e tal. Você não tem ISRC, você não tem ISWC. Quando você vai alimentar um sistema, quanto mais informação a gente dá para aquele sistema, melhor. Porque é um sistema que vai para o mundo inteiro, a sua música está tocando lá na China também, com os dados que você pôs aqui. E se você não der essa informação de cara, inclusive com o ESWC, inclusive falando qual é a obra, vai ficar difícil para esse sistema ficar te achando. E a gente tem... O nosso sistema de direito autoral funciona no mundo inteiro por causa das parcerias que as associações e o ECAD fazem. Então, para você depois colocar essa informação numa retificação, já foi. A hora que você colocou a foto na internet, você pode apagar. A foto não está lá.
É a mesma coisa com os dados. Então, tomem bastante cuidado nesse primeiro cadastro, porque uma vez que você pôs o seu catálogo, você pode até alterar. Em alguns lugares, essa alteração não vai chegar. Tá? Desculpa, você tinha uma pergunta. Porque você não registrou em SRC. Você só consegue fazer cadastro de obra e fonograma pelas associações. Qualquer outro site, eu não conheço, tá? Mas, assim, tomem muito cuidado com esses sites e até empresas ou pessoas que falam que vão fazer por você. Porque quem pode fazer esses registros é só pelo login do produtor fonográfico ou do autor ou da editora. E ele pode até ter feito o registro na Biblioteca Nacional para você, pode ter sido isso. Mas você não vai receber um ISRC, porque quem gera ISRC é a associação. Ele pagou? Então, você precisa conversar com ele, mandar trazer de volta para você, e, inclusive, pedir os retroativos dos últimos 5 anos, que é o máximo que você consegue. Mas a cada dia que você deixa com ele, você está perdendo dinheiro. E ele está ganhando em cima de você por uma coisa que você que pagou. Você vai nessa associação direto, faz, isso aqui tá. Só que ele que fez. Você vai ter que mostrar para a sua associação que é sua. Então, você vai ter que pedir a transferência do produtor fonográfico. Quem vai ter que pedir é ele. Se ele não quiser te dar, aí você tem que entrar numa briguinha. Tá? Vai ser mais fácil você falar com os lugares que você está pensando. Então, por exemplo, você está pensando em fazer no SESC, eu perguntaria para a Priscila, qual é a média de ECAD que se paga no SESC Pompeia? Não é com ela, coitada, né? Mas qual é a média que se paga no SESC Pompeia lotado? Aí ela vai te dar, entendeu? Não é o ECAD que vai fazer esse cálculo para você, a não ser que você dê todas as informações para ele, porque ele faz esse cálculo em cima de borderô, em cima de valor de ingresso, em cima, entendeu? Em cima de cachê. Entendeu? Você pode até ligar no ECAD, eles são super afim de melhorar relações, tá? Então, assim, você pode ligar no ECAD, às vezes o atendimento não é tão rápido, mas você pode ligar principalmente para o pessoal de comunicação e tal, e dar uma conversada. Mas eu diria que o pior dos casos de ECAD, pelo menos que eu já tive, é de show de graça em cima dos 10% de valor de cachê, que às vezes tá só o cachê total, que é o valor do contrato, às vezes. É em cima do cachê artístico, tá? Exatamente. Exatamente. E o contrato está em 50. Aí eles vão fazer 10% de 50 mil, não de 10 mil. O que de 10 mil já é super alto, às vezes, dependendo do que for. Então, tem essas questões. Tá? Segura. É sobre. Exato. Faz de graça. Exato. Ótima colocação. Segura aí um pouquinho, só para terminar a parte do clipe, e aí a gente volta para as perguntas, se não for específico disso, pode ser? Então, aqui a gente acabou uma parte de música, tá? Imprescindível para a distribuição de direitos. Cadastro de obra, cadastro de fonograma, cadastro de videograma. E uma última coisa, não adianta você cadastrar tudo isso aqui, mudar de conta bancária, mudar de endereço, mudar de e-mail e não avisar sua associação. A associação, ela vai pagar ela paga direto, você não manda um boleto para ela te pagar R$4. Ela vai te pagar direto na sua conta. Então, se você abrir uma conta nova e esqueceu, tem que avisar. Seu catálogo, você tem que olhar o seu catálogo sempre e atualizar ele com a sua associação. É ela que te representa, tá? E aí, parte de videoclipe. Quem que cuida disso? É a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, nossa maravilhosa, que agora voltou a ser olhada. Foi esquecida durante tanto tempo.
que a gente precisa? Basicamente, a gente precisa de 2 documentos, CPB e CRT. Certificado de Produto Brasileiro, Certificado de Registro de Título. Sem isso, você pode ter o videoclipe mais lindo do mundo. Não fica com essa cara de desespero, amigo. Tá tudo bem. Segura na minha mão que vai dar certo. Eu sei que é muita coisa, mas, gente, a cara que ele fez, coitado. São esses 2 documentos que a gente precisa. Você pode ser o filho do dono do Multishow. E o Multishow vai querer passar seu videoclipe agora à tarde. Se você não tiver isso, o Multishow não pode passar. Não tem como, tá? É diferente, por exemplo, do ISRC, que tem música sem ISRC que está sendo tocada. Você não pode fazer isso, teoricamente. Tá? Você vai conseguir em uma ou outra TV pública, alguma coisa assim menor, uma coisa comunitária, mas não pode, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa, precisa fazer um cadastro na Ancine, acesso ao SAD, que é o sistema da Ancine digital. Você pede ali o seu cadastro de usuário, você vem aqui em Quero me registrar, e aí fala para a Ancine vai fazer, ué, o que você quer comigo? Ela não vai te dar um registro de cara. Aí você fala, oi, tudo bom? Eu trabalho com videoclipe, quero registrar um videoclipe. Ah, tá bom. Aí ela vai lá e te dá um login. Geralmente demora uma semana. Aí a gente vai primeiro para o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. Basicamente, também, é só preencher um formulário chatinho, comprido. E aí, quanto mais megalomaníaco for o seu videoclipe, um pouco mais de trabalho vai dar, porque aí você precisa... você está falando de direitos ali, você está falando de titulares. Então, você precisa ter o seu contratinho com o seu diretor, com o seu roteirista, ou você precisa desses documentos. Tem um manual da Ancine para isso, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque são muitos. Mas eles são intuitivos. Você precisa ser organizado, tá? Eles não vão te pedir coisas que não existem. Mas aí você vem em obras não publicitárias, certificado de produto brasileiro, requerer CPB. E aí, tá vendo que eu falei, ó, são tipo 15 passagens, pelo menos. E aí ele vai te perguntar, e tem, sei lá, tem ilustração? Não, não tem, porque se tiver, você precisa da cessão de direitos do ilustrador. Você precisa dar todas essas informações, afinal de contas, você está registrando um produto audiovisual. Do mesmo jeito que no produto fonográfico a gente colocou lá o nome, para você cadastrar, esqueci de falar isso, no ISRC e tal, você precisa do nome e CPF da pessoa. Você também precisa para um produto audiovisual, tá? Porque aquelas pessoas trabalharam, é o direito, inclusive direito autoral, moral delas estar registrada, tá? E aí a gente, né, coloca tudo o que precisa colocar, e aí essa é a parte principal do videoclipe. Obra não seriada, tipo vídeo musical, porque tem várias opções ali. Vídeo digital de alta definição, provavelmente, a não ser que você tenha feito em Super 8, mesmo assim você digitalizou depois, então vai ser sempre essa. Transmissão ao vivo? Sim, não. Segmento do mercado pretendido para a difusão da obra. Comunicação eletrônica em massa por assinatura. Sempre. Porque, hoje em dia, os canais que a gente tem de videoclipe são os de TV por assinatura. Você precisa de um CPB para cada segmento, é horrível. Mas, basicamente, com esse de televisão de assinatura, você consegue passar em todos os canais que a gente tem clipe hoje. E aí ele vai te pedir mais um monte de coisa, você vai colocando, não sei o que, e você vai fechar a solicitação de CPB. E eles te pedem o envio do clipe. Antes, eles pediam um DVD com o seu clipe para guardar no acervo da Ancine, que, não sei se vocês sabem, pegou fogo. A gente não tem mais quase nada. O que eu acho uma tristeza eles não pedirem mais uma cópia, porque é a história da nossa história audiovisual. Mas hoje em dia eles pedem para você mandar um link só. Então, pode ser isso também. E aí a gente entra com a solicitação de CRT. A hora que chega o CPB, que demora em média 30 dias, mais ou menos, depois que você mandou tudo, você entra com o CRT. Não adianta só ter o CPB, tá? Tem que ter os dois. E aí o CPB o CRT é a mesma coisa. Registro de título, requerer CRT. Só que esse é mais fácil, porque basicamente é só você pagar com o Decine. Pagou, levou. É uma média de R$ 90, R$ 100 para videoclipe para TV fechada. E aí, com o CPB e CRT, você tem tudo para veiculação do seu videoclipe. Uma coisa que eu recomendo a hora que você vai fazer o CPB e CRT, tem alguns campos ali de observações. Eu sempre coloco o ISRC do videoclipe ali. Quanto mais informação você puder munir o sistema, já que você fez tudo bonitinho, burocraticamente organizado, porque é só assim que a gente consegue passar por isso, você coloca o máximo de informação que você conseguir. Então,
eu sempre coloco isso, coloco duração, a duração tem que estar certinha. Esses dados, eles têm que dar match o tempo inteiro, beleza? E aí, então, é isso. A gente tem obra, fonograma, videograma, CPB e CRT. Aqui nesse sitezinho tem a parte teórica que eu falei para vocês, com os caminhos, com tudo isso que a gente conversou. E eu também me deixo à disposição qualquer dúvida que vocês tiverem nos próximos dias. Eu adoro falar sobre isso, adoro ajudar sobre isso, me deixo super à disposição de trocar com vocês. E agora as perguntas que faltavam. Cadê? Acho que a próxima é a Camila. Aqui, ó. Peraí. Vamos ouvir sua voz aqui. São duas perguntas, na verdade. Eu fiquei em dúvida entre a diferença do ISWC e do ISRC. Tá. E quando que o ISWC é gerado. E a outra dúvida é a questão do vídeo. Se existe uma diferença entre um videoclipe e um vídeo, por exemplo, que é um registro de estúdio, por exemplo. Se qualquer tipo de vídeo entra nesse registro do videograma. Qualquer vídeo, qualquer produto audiovisual, você vai precisar do CPB e CRT, que a gente falou agora, de uma forma diferente, porque isso é uma questão da Ancine para você veicular produtos audiovisuais. Então, independente de ser um clipe, o Caça-Joia, por exemplo, que é o programa que eu tenho, eu tiro o CPB e CRT do programa também, porque é isso, é uma obra audiovisual. Qualquer obra audiovisual precisa desses certificados. Beleza? E aí depende se o seu vídeo de estúdio, se ele é um videoclipe ou não. Para mim, o que vai caracterizar ele ser um videoclipe? Ele usar o fonograma exatamente como o fonograma do disco. Na minha visão, tá? Podemos ter outras, eu acho. Sobre ISRC e ISWC, ISRC é o CPF... ISRC e ISWC são CPFs, vamos dizer assim, tá? O ISRC do fonograma, o ISWC da obra. Entendeu? E faça sempre. Quando fazer? Sempre. Você compôs uma obra? Faça. Essa obra não precisa estar gravada para você fazer o cadastro dela na associação, tá? E aí, quando eu cadastro a obra na associação, o ISWC já é gerado? Exatamente. Eles geram o ISWC. E o ISWC é sempre o mesmo, e o ISRC, sempre que eu registrar um fonograma, é um novo, né? Ele é um único para aquela composição. Para a gravação, mas se a música for gravada várias vezes, são vários ISRCs, mas um ISWC só. Porque é sempre a mesma obra. Entendi. Beleza? Imagina. É igual aquilo que você falou da Garota de Ipanema, né? Exato. Tem um só, mas cada fonograma tem um número diferente. Quem que é a próxima pessoa que quer perguntar? Acho que ela não está... Então, aqui. Peraí, só um pouquinho. Tá no YouTube. Eu não divulgo. Eu tenho vergonha. Gente, desculpa a rouquidão, mas essa aula foi aprovada no PROAC 39, 2021, que são videoaulas de 30 minutos. É uma pílula, é mais ou menos um condensado, né? Super, tem acho que 15, do que 17 ela falou. minutos. Então é bom para consulta, tá? Acho que tá no Pedra 11 ou tá no Pâmela? Eu tirei do Pedrão, não tá em nenhum lugar porque eu tenho vergonha. Mas eu mando pra vocês. Não, você tem que colocar no YouTube tímida, isso. Pra gente divulgar. Mas é que eu acho, ela é muito... Foi pro PROAC, que é uma videoaula, então ela é muito rápida e... Eu tenho vergonha, essa que é a verdade. Eu não vou inventar justificativa. Isso aqui, pra mim, meu sovaco tá suando, gente. Eu morro de vergonha. Mais alguma pergunta?
Eu vivo pela Você Minha arte não é um produto. Mas arranja um coleguinha para se passar por produtor fonográfico. Eu acho. Vou sentar aqui para ficar mais pertinho de vocês. Eu acho assim, isso não é só para isso que você fala, não é uma dificuldade só sua. Vamos dar a mão e sair juntas, e acho que com todo mundo, acho que a Cris também já passou por isso, e todo mundo que cuida de algum artista já passou por isso. Isso não é só uma questão dos novos artistas. E é devido à minha experiência pessoal. Eu, quando comecei a trabalhar com música, que eu comecei a Pedra 11 com o China, que ele é meu parceiro na PF e na PJ, tá? Eu sou empresária dele, mas ele também é meu companheiro. E a hora que eu fui pegar as coisas dele, ele foi um cara que veio de gravadora, né? Shake tosado, coisa de gravadora lá atrás. Eu fui pegar esses catálogos, esses registros, estava tudo errado. Tudo errado. Músico que nunca existiu dentro do ISRC de banda, que uma gravadora fez há 20 anos atrás. Se você, e assim, ele nem sabia, imagina, nunca pegou aquele relatório para ler. Então, assim, a primeira coisa é isso, é tipo, meu bem, você pode ser o deus da música. Você é responsável pelo seu catálogo, pela sua obra e pela sua vida. Então, as pessoas, eles vão muito nesse lugar, não falta poesia nessa burocracia. Quando você comprou um carro, você deixou a poesia de lado e não foi no cartório, porque é seu patrimônio, você pagou um dinheiro. Seu patrimônio, ele vai te render dinheiro. Você não pagou por ele ali, mas é ele que vai te dar dinheiro. E aí, voltando naquele papo, 70 anos após a morte, o domínio público é 70 anos após a sua morte. Então, isso vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. São eles que vão cuidar desse... Gente, pega o quanto dá Tom Jobim, tudo bem, né? Vou adorar conhecer o próximo Tom Jobim aqui nessa sala. Mas digo assim, é muito dinheiro. Sua casa, você não faria isso. Você não falaria, dá muita burocracia fazer isso. Dá muita burocracia. Você não vai fazer isso. Você vai cuidar do seu patrimônio. Então, eu acho que acho que muita gente começou a olhar para isso diferente, Renata, a partir da pandemia, porque, né, querendo ou não, a não ser que você tenha uma música super estourada na novela, a maioria está no mesmo lugar que você, Carol. A gente está ganhando ali coisa de 2 dígitos no máximo, sabe? Mas, e se daqui 10 anos a Loki pega a sua música, faz um remix, bomba no mundo inteiro? Gente, Deus me livre, vai! A hora que chegar aquele encarte redondo. Isso quer dizer que sua música rodou onde você nem queria. Credo que delícia. Exatamente. Deus me livre quem me dera. Exato. Então, é muito importante cuidar, principalmente, de novo, falando sobre autor. A gente tem um sistema muito diferente do sistema americano, que a gente está muito acostumado a ouvir coisas. É totalmente diferente do sistema de copyright. Então, principalmente para quem é autor, tipo, você veio até aqui, você acredita na sua obra, então organize sua obra. É muito difícil escrever. É bem mais fácil cadastrar ela, eu prometo. Juro, eu não tenho a capacidade de escrever 4 versinhos, mas se eu conseguir fazer o cadastro, todo mundo consegue. Então, é mais olhar para isso e dar a verdadeira importância, porque eu acho que é isso também. Como não é um cachê expressivo, um dinheiro expressivo que chega ali, mas vou te dizer, na pandemia, pagou muita conta de luz, muito mercadinho, viu? Dos autores, até porque a galera foi olhar o catálogo, foi deixar em ordem. Então, é uma briga diária para todos. E eu acho que tem muito mercado para quem não é artista, né, mas entende disso e quer trabalhar com isso, porque os artistas, eles vão no máximo entender para ver se fez tudo certo, mas, eles não querem fazer. Então, tudo bem, tem mercado para quem quer, entendeu? Mas é uma importância, assim, que a galera realmente não dá e a gente tem que ficar batalhando nessa importância. Por isso que eu bato tanto e gosto tanto de falar sobre isso, porque é patrimônio. Ô, Pamela. Desculpa, só uma dúvida. De costas pra você está falando de patrimônio? Não, vamos.
Tá tranquilo. Você está falando de patrimônio. Vamos supor que Carolina Cerdeira comece a ganhar 4 mil, né, de ECAD. Como que ela vai colocar isso no imposto de renda? Como que você coloca essa renda? Você não declara isso? Declara, mas a gente declara pelo informe de rendimento que vem da OBC, se eu não me engano. Ah, tá. O que vale é o que eles mandam. Informação agora, eu fiz isso. Será que eu fiz isso ano passado? Não. Mas você manda o seu... mas é que assim, também tem um lance que, para contabilidade, isso seria uma ótima mesa para o ano que vem, de contabilidade em royalties e direito autoral. É que é bem complexo, porque tem, por exemplo, direito autoral tem isenção de ISS, por exemplo. Então... Que é o estadual. Que é o estadual, exatamente. Mas o federal, né? Você falou de patrimônio, isso fica para herdeiro por 70 anos, né? Claro que o leão vai querer dar uma unhada, né? É que são para os titulares, e aí são coisas diferentes. Porque, por exemplo, se eu estou falando da titularidade do direito, não necessariamente do royalty girando. Mas vamos supor que eu fechei uma autorização, um licenciamento dessa obra para um filme. Aí eu vou ter uma nota fiscal disso, é diferente. E de execução pública, eu acho que vem pelos informes de rendimento, tanto da empresa quanto da pessoa física. Entendi. Porque aí a gente está falando do parâmetro de tempo, mas a gente está falando de usos específicos que aí já são declarados de outro jeito, tipo essa nota fiscal, por exemplo. Entendi. Acho que a Lígia quer fazer uma pergunta, que é a nossa próxima mesa, inclusive. Oi, boa tarde. Uma pergunta. O ECAD e esses direitos que são pagos, é só para o autor ou os intérpretes também? Também. Você tem diferentes... Você tem que estar cadastrado na sua associação para diferentes coisas. Então, por exemplo, não adianta você estar como compositora e não estar como música executante. Você tem que ter o cadastro na sua associação, e aí pode ser em mais de uma. Eu posso ser cadastrada na UBC como compositora e na Abramos como música acompanhante. Música executante, agora que fala. Mas você tem que ter o cadastro de cada uma, você tem que ter a habilitação de cada um desses cargos, vamos dizer assim. No meu caso, eu tenho gravado uma série de CDs e DVDs, mas eu não estou em nenhuma associação. Eu sou a intérprete e a regente de orquestra. E como é Dói que meu coração. Eu jamais vi qualquer coisa, nenhum retorno disso. Me liga, eu te conto tudo. Não faça isso com você mesma. Procure uma associação amanhã. Vou fazer jabá aqui, se não me pagando nada, tá? Mas eu gosto muito da Abramos e da UBC, porque eu acho que são as mais fáceis de trabalhar de digital, tá? Certo. Pura e simplesmente por isso. Mas olhe a 7, veja com qual você se identifica mais. Mas procure a associação, explique para eles. A associação está ali para dar suporte, ela não está fazendo favor. Então, ela precisa te explicar. Você chega lá, tá demorado, tá? Mas porque é isso, muita gente começou a entender a importância disso também e foi se associar, mas você precisa estar associada. Se, como compositora, como intérprete, se você tocar alguma coisa como música executante, e aí, quando você se associar, é por gravadora que saiu os seus CDs? Depende, cada uma foi de uma maneira. Você precisa ver se tá nas plataformas digitais também? Tá, claro. Mulher, você precisa muito achar esses ISRC e ir atrás disso. Entender e ir atrás de quem fez, não é você especificamente, mas se você fez isso com uma gravadora, ir atrás dessa gravadora e falar, aqui, ó, vocês estão usando o meu patrimônio, qual é o nosso combinado? Entender... Se cadastrar na associação. Não, mas eu já faria em conjunto, porque se soltaram isso e não foi você, não foi produção independente, vamos dizer assim, já faz os dois ao mesmo tempo, porque vai demorar um pouco o cadastro de... A associação vai demorar um pouquinho para sair, porque está num período meio chato. Mas não deixe. E aí, quando você organizar tudo, não esquece de pedir retroativo dos últimos 5 anos. Certo. Todo mundo que tem alguma música, alguma coisa que não está certa, a hora que você organiza com a sua associação, você pode pedir o retroativo dos últimos 5 anos. Tem um lance no ECAD que é os retidos, que eles chamam. Pode ser que você tenha uma grana de retidos para receber.
Então tá lá, alguém falou que era a sua música, tá lá o seu nome como intérprete das coisas de execução pública, tá? O que teve de uso de execução pública. Mas como eles não acharam o ISRC, como eles não acharam ali você, tá lá parado esse dinheiro. Tá certo. Entendeu? Obrigada, Imagina. querida. Muito obrigada. Imagina. Uhum. O correto é você registrar pelo nome e CPF. E aí tem um campinho que é o pseudônimo. Eu, por exemplo, trabalho com uma pessoa que chama China. Aí tem Chinaína, tem Chinaína separado, Chinaína junto. Por isso que eu tenho um monte de retido sempre. Então você tem que olhar isso. Posso só pegar a última perguntinha? Fala rápido que eu... Quem quer falar no microfone, Paola? Também. É a associação que cuida de tudo, desde a editora, é ela que vai fazer pela associação, até a gravadora do fonograma, ou o selo, que vai fazer pela associação também. E aí, só um último detalhe que eu estava falando disso aquela hora e esqueci. Não façam o ISRC pela distribuidora, tá? Igual eu comecei a falar, tipo, é o OneRPM, tem que lançar, não sei o que, é o OneRPM, bota lá para eu clicar e que eles vão fazer. Por um tempo isso foi ilegal, a gente chamava de ISRC fantasma, eles não existem, era tipo um código X só para você subir, igual se você tivesse pressionado 000 só para cumprir um campo. Só que quem é o produtor fonográfico disso, no final das contas? A distribuidora, meu bem. Só que é a distribuidora e dentro do sistema deles. Quando essa música está tocando em execução pública, você não está recebendo nada, porque essa música não está cadastrada no ECAD. E aí, isso aconteceu tanto, mas tanto, de 2021 para 2022, que o ECAD soltou uma normativa primeiro pedindo para não fazerem, e aí depois ele soltou uma outra falando, tipo assim, não falando que está tudo bem fazer, porque antes, as únicas pessoas que poderiam fazer ISRC e SWC eram as associações. Aí o ECAD até permitiu que as distribuidoras fizessem, mas tem algumas questões ali. E quem fez, hoje em dia, consegue trazer o ISRC que a distribuidora gerou e cadastrar no ECAD. É caos, mas você consegue. Mas nunca façam isso. Distribuidora não gera ISRC, distribuidora distribui. E olhe lá. Pois é. Exatamente, nem amigo. Aí você, assim, resumindo, finalizando, é isso. A gente gasta todo o nosso suor do mundo fazendo a música, compondo, indo atrás, distribuindo, fazendo o clipe, não sei o quê. Se você não organizar isso, isso nunca vai voltar para você. Vai voltar, no máximo, como um reconhecimento. E a gente quer isso também. Mas a gente também precisa pagar conta. A gente também precisa organizar as coisas. Então, cuidem do seu patrimônio. É burocrático, mas não é um bicho de 7 cabeças. Aí, ó, tá até mais calmo o colega ali que tá desesperado. Relaxou lá na cadeira, olha só, tá relaxado agora. Mas é isso, eu sei que é um assunto complexo, podem ser que surjam 1000 dúvidas depois. Tem aquele site que tem um apoio ali, mas vocês têm meu contato também, me deixa super à disposição, adoro falar disso, adoro trocar. Agradeço imensamente o convite, obrigada pela troca. E é isso aí, gente, obrigada, viu? Eu só fiquei preocupada aqui se a Lígia vai conseguir resolver isso sozinha ou vai precisar de um advogado. Especializado em direitos autorais. Pamela, muito obrigada pela sua participação.